Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Não assinou a declaração final da cúpula realizada para discutir a guerra na Ucrânia e para apresentar um plano de paz. Esse era o objetivo anunciado para a reunião que aconteceu na Suíça. Inicialmente previa-se uma cúpula de fato, né? Mas o Biden, por exemplo, que foi para a Europa, participou da comemoração dos 80 anos do dia D, foi para a Itália, depois de ir até o Reino Unido e a França. Ele foi para a Itália, da França seguiu para a reunião do G7 na Itália, estava na Europa. Então imaginemos, o presidente dos Estados Unidos vai à Europa, visita o Macron na França, comemora os 80 anos do dia D, sai da França e vai para a Itália, é recebido pela Meloni, passa alguns dias na Itália, comanda a reunião do G7, e aí, na sequência, todo mundo iria para a Suíça para a tal cúpula que deveria apresentar ao fim um plano de paz para a guerra na Ucrânia, para encerrar a guerra na Ucrânia. O que faz o Biden? Não vou. Kamala Harris me representará. Foi lá a vice-presidente, que tem terríveis dificuldades com assuntos internacionais, o que, em si, não é um problema, não é? Basta que ela não lide com esses assuntos. Se ela um dia pretender ser presidente, aí é diferente. Ela tem de dominar esses assuntos, ou pelo menos conseguir entender o que se passa. E ela não entende o que se passa. Mas ela foi lá para anunciar $1,5 bilhão de dólares para a Ucrânia, que na verdade é um cafezinho a mais para a turma do Zelensky, se essa quantia é comparada com tudo o que já foi liberado. Aliás, no G7 foi anunciado um cheque do G7 de 50 bilhões de dólares para a Ucrânia. Mas o Biden não foi. Porque, basicamente, quem organizou esse encontro foi o governo dos Estados Unidos. Isso é claro. Então, publicamente, a imprensa reproduz esse troço, né? Reunião convocada por Zelensky. A Suíça se ofereceu para ser a sede do encontro. Tenha paciência. É óbvio que essa reunião foi idealizada pelos Estados Unidos. É óbvio que o que está no papel como plano de paz foi redigido nos Estados Unidos. E aí o Zelensky foi para apresentar. Ele foi o mestre de cerimônias. Apresentou e disse que haverá, ele pretende pelo menos, que haja novo encontro, nova reunião, para que as coisas fiquem mais assentadas. Deixou claro que não gostou muito do que foi aprovado, ele esperava um texto mais radical. Mas é tudo uma comédia e um festival de cinismo. Comédia por quê? Porque há todo esse barulho, muito dinheiro foi gasto para aquelas delegações irem à Suíça. Os caras que foram acharam uma beleza, não é? Encontraram o melhor chocolate, o melhor leite. Ficaram em bons hotéis, visitaram os Alpes. E fizeram
de conta que estavam elaborando um documento que já estava pronto. Já estava pronto. Já estava redigido há muito tempo nos Estados Unidos. É um documento do Departamento de Estado. Mas a comédia não para aí. Todos eles sabem que o que está naquele documento não será realizado. A Rússia não aceitará os termos daquele documento. É uma obviedade. Tanto que o Putin fez o quê? Na véspera desse encontro, ainda se dava o G7, ele coloca as condições da Rússia para um acordo de paz. E esvazia o documento que seria apresentado, como foi depois na Suíça. Porque ele diz, as condições da Rússia são essas. E ali estão condições que a Ucrânia não aceitará, e quem está manipulando a Ucrânia, comandando a Ucrânia, comandando o governo Zelensky, dirigindo cada passo e cada palavra do Zelensky, também não concordará. Então, essa reunião na Suíça, infelizmente, foi uma comédia e, o que é pior, um festival de cinismo. O cinismo já se manifesta quando você anuncia um encontro para discutir um acordo de paz e não convida um dos lados da guerra. A explicação é que ali não era ainda a reunião para discutir a paz. Era a reunião para elaborar uma proposta de paz que depois, sim, seria apresentada à Rússia. Por isso a Rússia não foi convidada. O problema é que o documento já estava pronto. Então, por que fizeram uma reunião fazendo de conta que elaboravam um documento que já estava elaborado? A ideia infantil, porque quem está acompanhando essa história, quem se interessa pelo assunto, não leva mais a sério esse tipo de coisa. De que o mundo apoia Zelensky. O mundo apoia a posição do governo ucraniano, que, assim como a maioria dos governos, não deve ser confundido com o povo ucraniano. A oposição da Ucrânia foi silenciada, com fechamento de veículos de imprensa, TVs, rádios, jornais, portais, vozes na internet caladas, sacerdotes ortodoxos presos simplesmente porque são ortodoxos. E aí há talvez o elemento mais importante da unidade cultural entre Rússia e Ucrânia: o cristianismo ortodoxo. Padres presos. E o povo da Ucrânia vivendo num país que tem grande, imensa parte da sua infraestrutura destruída. Além do recrutamento forçado. Nós vimos outro dia uma mulher desesperada enquanto o marido, uma pessoa já de idade, era como se estivesse sendo preso pela polícia, era levado por soldados para ir lutar, ou para ser útil
em alguma ação do exército da Ucrânia. E esse tipo de convocação é desmoralizante, esse recrutamento às forças, não só pelo método, mas porque demonstra que jovens e pessoas de idade já estão sendo recrutadas à força. Tal é a situação das Forças Armadas da Ucrânia. É claro que a Ucrânia teria sido derrotada em semanas se a guerra fosse entre Rússia e Ucrânia. Se fosse o que o Zelensky disse ser. Não é. É uma guerra entre a Rússia e a OTAN em território ucraniano. E que tem como vítima o povo ucraniano, que não está na lista de preocupações do governo dos Estados Unidos. Em nenhum momento, esse foi o norte das decisões tomadas nos Estados Unidos. A situação do povo ucraniano. A ideia é o cerco à Rússia, e agora com o acréscimo de Finlândia e Suécia. Então você pega ali no mapa, Polônia, Romênia. Há uma situação atípica na Moldávia, porque uma parte da Moldávia, chamada Transnistria, ela é governada por grupos que querem a secessão, querem a independência da região. E ali há tropas russas protegendo a Transnistria, dentro da Moldávia. E ali é fronteira com a Ucrânia. Aí você tem Estônia, Letônia, Lituânia, que surgiram porque essas regiões foram tomadas na transição Império Russo para, passando ali pelos meses do governo menchevique, socialista revolucionário de Araque, né? E liberal, e depois o Estado bolchevique. Já no Estado bolchevique, o Acordo de Brest toma aquelas regiões que faziam parte do Império Russo. E quando há a queda da monarquia alemã, a derrota da Alemanha na Primeira Guerra, a instituição da República Alemã, que foi traída pelo Partido Social Democrata, que, aliás, hoje está no poder, aquela região, com esse colapso da Alemanha, do Império Alemão, e com a crise depois da instauração da República, essas regiões passam a ter independência. E foi uma decisão pessoal, inclusive do Lenin, que não quis a reincorporação, mas a independência. Porém, firmou-se depois a ordem jurídica da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e esses novos estados passaram a fazer parte da União Soviética. Hoje, Letônia, Estônia, Lituânia e, recentemente, Finlândia, que também tem ligações históricas, tanto com a Rússia Imperial quanto com a União Soviética, e a Suécia, que sempre, até aqui, se portou da seguinte maneira: nós somos um país independente, não precisamos
das proclamações suíças de neutralidade, mas somos um país que vai tomar decisões de acordo com seus interesses. Não somos inimigos dos soviéticos e depois do colapso da União Soviética. Não somos inimigos dos russos nem do Ocidente. Nós somos a Suécia. Isso acabou. Além da crise interna, e a Suécia tem vivido problemas que para ela são inéditos, violência urbana, crescimento do crime organizado, tráfico de drogas, crescimento de partidos xenófobos, como tem ocorrido, aliás, também na Dinamarca, na Noruega, na Holanda, culpando os imigrantes pela decadência do seu sistema socioeconômico. E é claro que a causa dessa decadência é outra, é muito mais profunda. O fato é que também a Suécia aderiu alegremente à condição de Estado vassalo dos Estados Unidos. Todos reunidos na OTAN, ou seja, no braço político-militar do Império, e com esse comportamento de Estado vassalo. Triste, triste. E que provoca um ambiente propício para populistas que apontam a vergonha. Olha o Sunak, olha o Macron. Olha só, olha o Olaf Scholz. Nós não temos mais soberania. Perdemos para a União Europeia e para os Estados Unidos. Fomos reduzidos a isso. Porém, uma das representantes desses grupos populistas, que é a Meloni, fez a mesmíssima coisa. Aderiu alegremente à condição de Estado vassalo. Então os Estados Unidos disseram: quero todo mundo na Suíça. E depois, às vésperas, o Biden falou: eu não vou. Até porque ele está se preparando para o debate do dia 27 agora, de junho. Ele e Trump vão debater. Será o primeiro debate para a eleição. Mas não há ainda a confirmação oficial das candidaturas, não houve ainda as convenções, isso não importa. Né? Todo mundo sabe que os dois são os candidatos. Só uma condenação por conspiração contra o país poderia tirar o Trump da parada. E embora haja uma acusação nessa direção, até que se resolva esse assunto, a eleição terá passado. Aí vê-se depois o que será feito. A última pesquisa deu o Trump à frente 2 pontos. É muito pouco. Empate técnico. Né? Então, os dois estão ligadíssimos na preparação para o debate, que será provavelmente a continuação do último debate de 2020, que foi uma triste troca de ofensas. Mas o Biden falou: não, eu não vou, mas quero todo mundo lá, hein? E aí, claro, para lá se dirigiram os representantes dos estados vassalos. E muitos convidados, porque a ideia era ter o mundo representado naquele encontro, para que depois pudessem dizer, mesmo sabendo que o Putin vai rasgar o papel, mas para que possam dizer para o mundo: olha, estamos entregando para Vladimir Putin, para o governo russo,
um documento que não é resultado de reuniões do gabinete ucraniano. O mundo elaborou esse documento. E todo mundo sabe que isso é uma piada. O documento foi elaborado pelos Estados Unidos. E aí, o Brasil, a Índia, a Arábia Saudita, olha só, hein? Aliada histórica dos Estados Unidos e que agora, inclusive, aposta fortemente na desdolarização. Por quê? Em 1974, há 50 anos depois, houve um acordo Arábia Saudita e Estados Unidos para que a Arábia Saudita só venda petróleo aceitando dólares. Não aceita outra moeda. O acordo vence agora. E a Arábia Saudita está dizendo: não estou interessada em renovar. Quero vender na moeda que eu quiser. México, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Tailândia, Armênia, Bahrein, Colômbia, Indonésia, Líbia, Jordânia, todos esses países participaram do encontro e não assinaram o documento final, a declaração final. Quando você não assina um documento assim, significa o quê? Que você não concorda com o documento. Então, só aí, entre os participantes, você já tem um grupo importante de países que disse: não, essa declaração não é nossa. Mas não é só isso. A China não participou. A China nem sequer participou. Sabia que ali haveria um teatro. A China, que foi verbalmente agredida na reunião do G7. E é muito engraçado, né? Porque Scholz, Meloni, Sunak vociferando contra a China, porque a China está ajudando a Rússia, porque a China, inclusive, está entregando para a Rússia material que pode ser transformado em armas, pode ser usado pela indústria bélica. E mais, a China está castigando a Europa com seus produtos muito baratos. A Europa não consegue competir com esses produtos. Mas é muito engraçado, porque Meloni, Sunak, Scholz, Macron representam economias em franca decadência. E que, obviamente, não podem competir. E as empresas desses países, inclusive no setor automobilístico, inclusive as gigantes alemãs do setor automobilístico, estão dizendo para o governo alemão: nós não podemos abrir mão desses produtos chineses. Inclusive na produção de carros elétricos. Por que, então, adotaram esse discurso no G7? Porque foi dito a eles que esse agora é o caminho que os Estados Unidos querem que seja adotado por todos os domínios de seu império. Então é claro que a reunião do G7 foi patética, como tem sido, porque a relevância econômica é cada vez menor, com a óbvia exceção dos Estados Unidos. A relevância política desce, diminui mais rapidamente do que a econômica. Se você olhar para o que significava uma decisão do governo japonês ou do governo alemão há 35 anos, havia um peso
O mundo parava para ouvir. Hoje, nada significam declarações, decisões que só têm algum peso internamente. Inclusive, na Europa, percebe-se claramente que a sua locomotiva, que é a economia alemã, está perdendo força. Está perdendo força. Já sobe com muita dificuldade. Já não consegue levar o comboio com desenvoltura. E vem o encontro na Suíça, que tornou-se um festival de cinismo. Nada disso seria importante e seria apenas mais um festival de cinismo em encontros internacionais, não fosse o sofrimento do povo da Ucrânia, que não está na lista de preocupações dos Estados Unidos e dos seus estados vassalos. O povo da Ucrânia não está sendo considerado. A ideia, mais do que o cerco, é fazer com que também a Ucrânia entre para a OTAN. E aí, óbvio, qualquer conflito significará um conflito com a OTAN, só que já é, que não escancara a situação é o não envio de tropas. Embora haja instrutores e até soldados. Há soldados da OTAN em território ucraniano. E, por fim, isso já faz parte de conceitos geoestratégicos, geopolíticos dos Estados Unidos, a ideia de levar a Rússia a um colapso que provoque a dissolução do país. Seria o fim da Rússia como tal, como o maior território do planeta, e o surgimento de diversos pequenos países, alguns dos quais riquíssimos em petróleo, em ouro, em minérios diversos, em terrenos agrícolas. E é claro que isso se aproxima do inadmissível, porque a Rússia tem como se defender. Então, o espetáculo, além de cínico e patético, é também triste, porque aposta na continuação da guerra e na ampliação até ao limite do sofrimento do povo da Ucrânia, além de riscar o fósforo que pode levar à Terceira Guerra Mundial, meu caro Ronald Gimenez.